Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Pode, um podcast da IFMSA Brasil FAG. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre quem pode se destacar no ciclo clínico de medicina. E para isso, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. A primeira delas é formada em Direito, mas atualmente está ali dividida em qual residência médica fazer. Ela tem um carinho muito grande por nefrologia, hematologia, cuidados paliativos e anestesiologia. É a Ana Cláudia Lavorati. Ela está no 7º período de medicina aqui no Centro Universitário FAG e o currículo dela, gente, é impecável, é de dar inveja, com todo respeito. Ela já foi monitora de fisiologia, hoje ela é monitora de hematologia e dermatologia. Ela também já foi ligante da Liga Acadêmica de Inglês Médico. Hoje ela faz parte da Liga Acadêmica de Pesquisa Científica, já foi membro filiada da IFMSA Brasil FAG e hoje faz parte do Câmara, que é o centro acadêmico aqui da universidade. Gente, faltou fôlego para falar tudo isso. E, inclusive, ela ainda arranja tempo para resolver a vida dela, tudo organizadinho ali, com pelo menos 2 semanas de antecedência. E completando esse time maravilhoso, nós temos a nossa segunda convidada de hoje, que é a Ariana Bedin. Ela tem 27 anos, está no 6º período de medicina aqui na FAG e passou por longos 6 anos de cursinho até conquistar o tão sonhado curso de medicina. Ela, no começo da faculdade, queria ortopedia, mas agora já não sabe mais o que ela quer, mas está tudo certo também. Entre uma aula e outra, ela dedica tempo à atlética e projetos como Sorriso em Ação, do Câmara. E também, nas horas vagas, ela ama treinar, ler e passar tempo com as pessoas com que ela ama. E isso, a gente faz aquele alinhamento entre mente e corpo. Meninas, com um pouquinho mais de intimidade, Cacau, Ari, sejam muito bem-vindas ao Quem Pode. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Espero que seja uma conversa muito proveitosa. Ai, vai que ser bom, vai sim. ser sim, maravilhosas. Inclusive, já quero começar perguntando como que foi esse choque de realidade de mudar do ciclo básico para o ciclo clínico. Você pode começar e comentar pra gente, Cacau? Posso começar. Então, como, né, vocês já passaram, né, passaram pelo ciclo básico, a gente, embora tenha algumas matérias que se aproximem da medicina, você ainda sente uma certa distância. Você fala, ai, quando que eu vou ver medicina de verdade? E aí, quando você chega no ciclo clínico, é aquela mudança total. Você começa a ver bastante doença, tratamento, e eu acho que é nesse momento que a gente realmente, assim, sente que é medicina o curso que eu tô fazendo. E apesar de ser um pouco assustador no início, porque as matérias se tornam mais densas, mais difíceis, eu acredito que é para isso que a gente, né, tá fazendo a Sim. faculdade, então é mais tranquilo para estudar pelo fato de ser mais interessante. A gente começa a ver as coisas na prática, então as associações são mais fáceis. Acho que acaba sendo bem mais gostoso para estudar. Sim. E pra você, Ari? Eu concordo com a Cacau, eu falo que são dois mundos diferentes, assim, quando a gente tá no ciclo básico, realmente falar, é uma biologia 2.0, né? Apesar de a gente ter matérias que acabam vendo mais medicina, por exemplo, no 4º período, tinha TO, tinha propedêutica, você vê esse mundo mais médico, tem muita matéria básica. Só que essas matérias são muito importantes depois para aprofundar teu conhecimento pro clínico. Tipo assim, por exemplo, endócrino. Você vê a fisiologia agora, mas é bem mais básica do que você viu na própria matéria de fisiologia. Então, tudo isso acaba fundamentando o teu conhecimento. Então, assim, você ter um ciclo básico bem feito acaba ajudando muito você ter um ciclo clínico melhor. Porque, assim, você vai ter que desenvolver raciocínio clínico, sabe? Então, você fundamenta a tua ideia. Cara, assim, é essa queda, mas, assim, é muito importante. A gente precisa passar pelos dois, né? Sim. Exatamente. Eu acho que o clínico, ele me dá medo. Porque eu ainda tô no finalzinho do básico, tô no meu último semestre ali. E o clínico dá aquele medinho de, tipo assim, agora eu vou colocar em prática todo aquele conhecimento ali, que é um conhecimento básico, né? Sim. Mas, enfim. Mas faz sentido. É. Eu acho que é isso. O clínico, ele completa a fisiologia do básico. No básico, você fica... Ok, você entende como funciona o normal ali na fisiologia, mas às vezes, e em alguns momentos, tem uma ou outra doença que a gente acaba vendo, mas não faz aquele
E aí o clínico vem e aí você fala, não, agora faz sentido. É um Sim, quebra-cabeça todo. que encaixa, assim. Aham. Vocês vão ver, tipo, eu lembro que falavam, quando você entrar no clínico, você vai ter que aprender a estudar novamente. Porque realmente a abordagem é diferente, sabe? Mas dá certo. E a gente fala, no fim dá certo. Vocês vão ver que tudo vai se juntar e as coisas vão fazer sentido. Porque você começa a identificar, por exemplo, sei lá, tá estudando diabetes, você sabe alguém na tua família que tem, você conhece alguém que tem aquele problema, você associa, fica mais fácil. Sim. A partir de medicação, você consegue fazer essas correlações e, tipo, acaba fundamentando bem mais o conhecimento. Mas esse estudar casos clínicos é outro mundo, é outra metodologia de estudo, né? Igual você falou, você aprende um novo jeito de estudar, né? Sim. Eu vejo ali na propedêutica que já me dá. Aquele você fala, meu Deus, casos clínicos, e agora eu preciso fazer um raciocínio clínico. Isso é completamente diferente do que a gente tá ali vendo fisiologia, farmacologia, que tem Sim. muita coisa que a gente acaba tendo que decorar, anatomia, enfim. Vai juntar tudo, né? A anamnese bem feita, você vai ler, você tem que ver lá no caso clínico que tá falando, tentar correlacionar com os sintomas que ele tá dando, pensar em medicação, então a tua cabeça bagunça, mas você vê que no final dá certo. Porque, querendo ou não, é uma caminhada, né? Então a gente tá juntando conhecimentos. E quando você vai ler, às vezes você vai achar que não sabe, mas você sabe sim. Eu tô no 5º, né? Comecei agora, primeiro período do ciclo clínico. E eu tô achando bem melhor, gente. Sim. Nossa, é muito mais prazeroso você estudar as coisas assim, casos clínicos, mais específico. E quando você vai no ambulatório também, é totalmente diferente, é uma experiência nova, assim, que você tá vivenciando. Você tem contato com os internos, com os residentes. Então, pra Porque mim, tá sendo ótimo. O que eu acho muito legal é que alguns assuntos começam a se repetir nas disciplinas. Então, às vezes, você estuda uma dada doença na especialidade, por exemplo, a gente teve asma na pneumologia. Agora, a gente está vendo asma na pediatria. Então, muita coisa... E eu lembro de um conselho que uma amiga minha, que é médica hoje, e ela me deu. Eu falava para ela, nossa, mas a gente vê uma vez o conteúdo e não aprende. E ela olhava para mim, o que for importante... Vocês vão ver mais de uma vez. Fica tranquila, você, uma hora vai ser tão automático, e eu percebo isso no clínico, que muitas coisas, assim, lá do início da faculdade, principalmente da matéria de fisiologia, onde a gente acabou vendo uma ou outra doença, e eu me desesperava na época, mas eu não vou lembrar disso, mas você vai ver de novo. E no próprio ciclo clínico, durante os 2 anos, você repete algumas doenças, alguns assuntos, e aquilo vai consolidando até que chega uma hora que se torna realmente algo assim, eu sei, você sente mais segurança. Eu acho incrível também essa parte de você... a gente começa a frequentar ambulatório, então tem as práticas, né? Você estudar a doença e você ver, tipo assim, ter o paciente lá. Cara, isso faz você gravar muito, assim, tipo, pelo menos pra mim é como se fosse, consolidasse totalmente meu conhecimento, sabe? É muito legal. Sim, é muito mais palpável. As coisas Total. que eu vi ali na propedêutica, que eu vi pacientes que tinham determinadas doenças, fez muito mais sentido pra mim até na hora de fazer prova. Tipo Sim, assim, eu demais. sou muito mais visual, de você ver e enxergar a realidade daquele paciente, depois dar uma estudada em casa sobre aquilo, faz muito mais sentido e é Sim. muito mais maravilhoso. E dizem que a gente chega ali no 5º período bem com aquele gás, né? Eu não sei se Ai, é eu isso tô. mesmo. Eu tô porque outro empolgadíssima. mundo, você vai assim, cara, agora eu tô no clínico. É o que eu tô esperando pra pós-julho aqui, eu já tô na energia. Ansiosa. Mas assim, nesse sentido, teve algum momento em que vocês falaram, tipo assim, meu Deus, eu não sei nada ali no... Olha, Vários, toda hora. assim, eu brinco que agora que algumas coisas eu tô sentindo essa consolidação. Mas principalmente no início do clínico, eu me desesperava com frequência. Não sei se você Sim. Mas é aquela coisa assim, você começa a ver, é bem mais gostoso de estudar, mas ao mesmo tempo é um turbilhão de assuntos diferentes. Então você tem essa sensação, eu não vou conseguir gravar tudo isso. E parece que é isso, você acaba engolindo o Sim. conteúdo, dá um desespero. Mas é isso, com a repetição, você começa certos assuntos repetir em outras disciplinas. Eu acho que a gente vai se acalmando com o tempo, sabe? O segredo é não se Sim, desesperar. não se desesperar. Eu lembro que em dermato, quando o professor começou a dar as doenças, eu falei, meu Deus, é tudo parecido, como que eu vou saber diferenciar essas manchas? Mas assim, como a Cacau falou, você vai vendo, você vai aprendendo, sabe? Mas tem vários momentos que é desesperador, assim. Ou você pega, tipo, pra estudar, tu fala, meu Deus, são muitos slides, como que eu vou fazer? Mas dá certo. Vocês lidaram com isso, então, na fé de que... Assim, entre alguns surtos, eu sempre busquei
cada vez que eu tenho um problema ou mesmo uma disciplina muito grande, eu falo que, para mim, o segredo é dividir em partes menores. Então, a própria dermatologia, que é uma disciplina extremamente extensa, eu pensava assim, não é a dermatologia desse tamanho. Tem esse pedacinho Em e aquele blocos. pedacinho, em blocos. Uhum. Então, primeiro, a ideia é ir encarando por partes. Acho que isso ajuda muito. Eu tô tendo algumas dificuldades aqui no quinto período. Acho que pneumologia é o que tá me pegando mais. E olha que é uma área que eu gosto bastante, sabe? Mas é uma parte que eu tô tendo mais dificuldade por conta da densidade dos conteúdos. Sim, Sim, com é. certeza. Eu sempre tentava me organizar, assim, eu não gosto muito de deixar as coisas para última hora. Então, sempre tento estudar aula. Não consigo sempre? Não, né? Mas eu vejo, assim, que se você manter, principalmente nessas matérias que tem, sei lá, muito conteúdo denso, sabe? Você conseguir manter ela em dia acaba ajudando. Porque se você deixar para estudar 2 semanas antes, cara, você vai se desesperar. Porque você vai falar, meu Deus, é muita coisa, sabe? Então, acho que você conseguir se organizar, porque cada um sabe a forma que estuda melhor, né? Então, tipo, a Cacau divide em blocos. Eu tento fazer tudo, tento estudar antes para conseguir levar da melhor forma. Sim. Mas eu acho que até essa questão, né, de estudar com antecedência. Às vezes a gente se desespera porque a gente revê aquela matéria que foi dada. E tem a sensação, eu estudei, mas não aprendi. Mas eu acho que é uma sensação mesmo, porque quando você volta a estudar essa matéria de novo, você começa a ver, não, isso aqui eu lembro, Sim. aquilo ali eu também lembro. Mas é que a gente tem essa autocobrança, eu tenho que lembrar tudo decorado. E não é assim, Sim. é uma densidade muito grande. Então, até recentemente, assim, eu tenho tentado mudar a forma como eu estudo. E por mais que eu, vamos dizer, sem controlar, eu tento aprofundar, a minha ideia agora é tentar estudar antes da prova, mesmo que seja menos, tá bom, não aprofundo tanto o conteúdo, mas ter uma base. Então, assim, às vezes você não vai dar conta de rever, vamos dizer, toda a aula na maior profundidade. Mas se pelo menos você entender o conceito geral, o principal tratamento, antes de chegar à semana de prova, você já tá com uma base estabelecida. Aí, claro, para as provas você acaba tendo que aprofundar. Mas eu acho que é vamos dizer, uma forma que cada um vai se conhecendo, como a pessoa aprende melhor. Né? E eu acho você... Oh, perdão. Você tem os resumos, né? Sim. Inclusive, eu queria saber de onde que veio essa paixão toda pelos resumos que salvam a gente, inclusive aqui dos períodos mais anteriores. A gente gosta bastante dos seus resumos. Gente, um ponto muito importante. Se vocês estão passando pelo ciclo básico e não estão usando os resumos da Cacau, vocês estão passando Dessa errado. maravilhosa. Reveja os seus conceitos. Revejam os conceitos, Ana porque Cláudia realmente... Lavorati aqui, ó. Então, gente, na verdade, eu aprendo, eu preciso escrever para eu aprender. E principalmente durante a aula, eu sinto que se eu não estiver anotando, né? E hoje eu uso bastante o notebook. Se eu não estiver anotando, eu não consigo prestar tanto atenção. Agora, se eu estiver anotando e eu digito muito rápido, parece que a minha atenção ela fica melhor, eu consigo acompanhar o professor mesmo. Então, inicialmente, eu usava isso. Não, tô anotando a aula para eu me concentrar. Só que é aquela coisa, para eu estudar, eu queria ter o meu material. Então, primeiro eu comecei fazendo para mim. Fazia o meu material bonitinho. Aí passei para algumas amigas. E assim foi, às vezes alguém pedia e eu fui mandando. Daí depois de um tempo eu comecei a mandar na sala. Até uma coisa que eu acho muito legal da FAG, né? Que a gente se compartilha muito material e eu acho muito bonito isso entre os estudantes, né? De não ver os outros como rivais, mas como colegas mesmo. E a gente se ajudar nessa sobrevivência à faculdade. E aí, depois de um tempo, assim, virou meio que uma coisa que eu passei a sentir prazer, sabe? De fazer algo que eu sei que tá ajudando os outros colegas. Demais. No início era bem isso. Pra mim, nem era tão arrumadinho. Aí, depois que eu fui vendo que o pessoal tava usando, se espalhando, opa, vou fazer uma coisinha melhor. E eu acho que ao mesmo tempo que ajuda os outros, me ajuda. Porque, de alguma forma, eu sinto, assim... Poxa, tem que manter o conteúdo em dia para mandar, né? Porque na minha sala eu mando semanal, assim, geralmente fiz o material eu já mando pro pessoal da sala. Caramba. Então, é uma coisa que também me motiva, tem que estar com o estudo em dia, sabe? Me ajuda também. Sim. Caraca, mas que incrível. Semanalmente, receber um resuminho ali, gente, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Porque igual a gente tava comentando aqui nos bastidores, é um terror pra mim ter que fazer resumo. E eu tô tendo que fazer porque eu não tinha mais pra onde correr.
Eu tava surtando com a última prova de farmacologia. E eu tive que deixar visual pra colar tudo na minha parede, assim. E tipo assim, não, agora eu vou entender. Mas se tivesse um resumo ali, seria a salvação. Eu admiro muito. Eu falo, eu consegui fazer ali no primeiro semestre, a parte de anato. Depois, nunca mais. Assim, estudo em cima dos slides. E é isso, assim. Admiro muito. Porque, igual você falou, é um tempo que você dedica, mas você tá aprendendo também, né? Então, eu acho que isso muito massa. Sim. E falando em paixão, então, Ari, da onde que veio essa sua paixão pela Atlética? Porque assim, desde quando eu cheguei na faculdade, sempre eu tive como referência ali da Atlética Ai, mesmo, que como uma bom. pessoa que sempre estava ali fazendo aquilo com muito amor, carinho, que brilhava mesmo dentro da Atlética. Da onde que veio? Ai, fico feliz. Desde antes, quando eu, assim, eu sabia que eu queria medicina, eu falava, eu vou entrar, eu vou fazer parte da Atlética, porque eu sempre tive muito contato, né? Eu fiz muito tempo de cursinho, então eu ia fazer vestibular, via a galera da Atlética, com a bateria, enfim, sempre conversando, e eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso. Então, quando eu entrei, eu queria já entrar no primeiro semestre, só que não dava, né? A gente tinha acabado de chegar. E aí, quando eu tive a oportunidade, entrei no segundo, assim, eu falei, eu vou me inscrever porque é o que eu quero, sabe? Eu vejo, assim, a Atlética como um refúgio, porque a gente fica muito bitolado naquilo, cara, eu preciso estudar, eu preciso fazer sempre o meu melhor, ser o melhor médico do mundo, só que a gente acaba esquecendo outras áreas da nossa vida, sabe? Eu falo, cara, eu sou a Ariana, estudante de medicina, mas eu também sou a Ariana filha, a Ariana irmã, a Ariana da Atlética, sabe? Então eu tenho que ter essas outras versões, e a Atlética me traz muito isso, a gente é uma família ali dentro, e ter eles assim comigo, saber que eu posso contar para além da faculdade, é incrível, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada e eu falo para todo mundo, entre, porque é muito legal a gente realmente tá por um propósito maior, sabe? Eu vejo, assim, tem sócios nossos que nunca fizeram nenhum, sei lá, um exercício, nenhum esporte, entra, se apaixona pelo handball, se apaixona pelo basquete. Então, assim, são coisas que às vezes a pessoa pensa que não vai viver, mas a gente tá dando essa oportunidade, sabe? Então, é incrível, assim. E fora que essa parte do esporte, poxa, pra gente que tá nessa loucura de estudar, 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 faz muito bem. Sim. E principalmente quem é de fora, porque eu acredito que, assim, Sim. é um lugar onde dá pra fazer muita amizade, Total. construir laços. Se você ver assim, tipo, hoje a diretoria, são poucas pessoas de Cascavel, então a gente acaba se unindo, porque a gente tem reunião toda semana. Então a gente tá sempre junto, sabe? Então você sabe que você pode contar com a pessoa, tanto a pessoa que é, sei lá, de um semestre anterior, você pedir ajuda de conteúdo, mas se você precisar de algo, sei lá, pessoal seu, a pessoa vai te ajudar, sabe? Então isso é muito legal. E você cria relações, né? Também é importante pra galera essa questão da saúde mental. Porque se você ficar só estudando, cara, uma hora você vai pirar. Então, você poder fazer uma atividade física, um esporte, e você também criar uma família, porque os times são muito unidos, isso é muito legal, sabe? Então, você acaba vendo novos ares, e isso, pra mim, é muito importante. É esse pertencimento, né? De Sim. você se reconhecer dentro de um lugar ali na faculdade e conseguir brilhar naquilo que você faz. Total, Isso é eu muito acho que maravilhoso. eu me reconheci dentro da FAG na Atlética, sabe? Foi o que fez eu me encaixar. E, tipo, eu sei que a maioria fala, área da Atlética, e isso pra mim, tipo, é um motivo de orgulho, sabe? Porque, cara, então eu tô fazendo o meu papel bem feito. Sim, exatamente. Mas é a área da Atlética pra gente ali, pelo menos pra mim. Pra mim também. Que brilha ali naquilo que ela faz e tem aquele sangue de tipo, cara, eu vivo aquilo intensamente e eu amo isso. Eu acho muito lindo, Ai, muito que bom, maravilhoso. obrigada. Eu acho que ajuda muito nessa manutenção Total. de saúde mental, de você criar novos amigos, novos laços. Sim. Eu acho que isso alavanca muito a sua trajetória. Sim, a Atlética te dá muita responsabilidade, sabe? Eu falo, eu aprendi muita coisa que eu achei que eu não ia aprender. Por exemplo, eu tô agora na secretaria. Eu nunca tive contato com o direito, mas na secretaria eu faço toda a parte burocrática. Então, por exemplo, parte de contrato sou eu que faço. Quando na minha vida eu imaginei que fazendo medicina ia montar um contrato? Tipo, a questão de você falar com a empresa, de você fechar ou não uma parceria, sabe? Então, a Atlética te coloca nessas situações que depois você vai ter que enfrentar. E querendo ou não tá preparando. A gente brinca, né? Que a Atlética também forma, mas forma pra vida. Porque você vai ter que saber dizer um não, você vai ter que saber dizer um sim. E tudo isso, tipo, ali você aprende, você é colocado em situações que vão te fazer levar aquilo. Então, tipo, eu falo, é um aprendizado muito grande de áreas que eu não tinha conhecimento. Esporte, gente, eu era muito ruim, eu não sabia nem quantas pessoas jogavam na linha do futsal. E hoje eu sei, sabe? Então, assim, são conhecimentos além da medicina que eu acho muito importante a gente ter. E a gente tem aqui as 3 partes, né? Temos IFMSA, Câmara, que é o centro acadêmico, e a Atlética. E eu acho que conversa bastante. Sim. Eu acho isso muito legal, que muitas vezes, até quando acontecem essas reuniões com a turma, quando ela tá no primeiro período,
que vão todas as agremiações, eu acho importante, assim, mostrar que a faculdade, ela tem agremiações para todo mundo, sabe? Alguns vão se identificar com a Atlética, outros com a IF, outros com o CA, né? O nosso CA, câmera. Então, e é tão diverso, mas ao mesmo tempo é isso. Cada lugar vai ter para um tipo de pessoa, ela vai fazer amigos, vai permitir tanto crescimento que vai além. Tem gente que fala, currículo, mas não é só currículo. Sim. A gente cresce muito, né, nessas agremiações. Sim, nós fazemos coisas que a gente nunca imaginou na vida. Até aí você falou que nunca imaginou que fosse fazer contrato. Dentro da IF, uma das coisas que a gente viveu ali, por exemplo, nós temos assembleias que nós fazemos dentro do comitê para rever o nosso regimento interno. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse participar disso, de uma mini AG que a gente fala, uma mini Assembleia Geral. Cara, incrível. É outra realidade. Eu nunca imaginei que eu fosse participar de uma coisinha ali do direito, sabe? Um gostinho. E isso faz a gente crescer demais. É maravilhoso. Inclusive, você, né, que é formada em direito, realmente, você vê alguma coisa assim do direito que você consegue trazer para a medicina? Então, a gente tem algumas disciplinas que realmente se relacionam, né? A gente tem a disciplina de direito médico, principalmente, que acaba trazendo um pouco. Mas, assim, com certeza, para mim, por mais que eu já tinha a experiência da faculdade anterior, ela me ajuda em algumas coisas, mas a forma de estudar, para mim, é totalmente diferente, sabe? Eu falo que são dois mundos muito diferentes. Até a parte de pesquisa é totalmente diferente. Mas, assim, uma coisinha ou outra a gente consegue aproveitar a parte de bioética, principalmente. A questão da argumentação e dicção também, né? Tô Isso... percebendo aqui. Sim. Não, mas realmente, no direito a gente acaba explorando mais isso. Mas olha, eu achava que, vamos dizer, na medicina, eu já tenho prática, né? Já estudei muito na minha vida, vai ser tranquilo. E eu tive que adaptar a minha forma de estudo na medicina. Então, para mim, assim, acredito que, por exemplo, provas, eu sou bem tranquila, né? E isso eu acredito que é uma consequência, sim, de já ter feito outra faculdade. Mas, assim, método de estudo, eu tive que adaptar totalmente. Eu imagino. Foi bem diferente, assim, esses choques que vocês estão, né? Você falou, tô com medo do ciclo clínico. Passei por tudo isso igual todo mundo. Porque, igual você falou, são dois mundos Totalmente muito diferentes. opostos. Gente, eu nunca nem me imaginei fazendo direito na vida. Eu acho que tem que ter um dom muito além ali pra mim. Mas acho que só a experiência de você já ter feito uma faculdade, outra graduação, antes de entrar em medicina, já tem um peso, assim, sabe? De experiência de vida mesmo, que você consegue colocar em prática. A mentalidade, né? Até a maturidade, acho que ajuda muito a levar a faculdade de uma forma mais leve, Sim, né? com certeza. Na minha primeira faculdade, eu falo, eu sou meio surtada hoje. Eu era completamente, então eu já evoluí. Mas até questão de prova, fico muito tranquila. Vou fazer prova, pode ser a pior prova. Mas assim, sabe aquela coisa, não é o fim do mundo? Sim. Eu sou ansiosa, né? Normal, mas eu digo assim, que era uma coisa que eu não sabia lidar na primeira faculdade. E vocês também já devem ter observado, das primeiras provas que vocês fizeram para agora, a gente evolui muito. Com certeza. Total. Mas Sim. acho que o cursinho faz basicamente a mesma coisa também, experiência de vida e tudo mais. 100%. Eu falo assim, eu entrei já mais velha, né? Então, querendo ou não, essa experiência, essa maturidade faz você levar, enfim, enxergar a faculdade de uma forma melhor, de uma forma diferente, sabe? Eu fiz muitas provas, assim, de vestibular que me colocavam em impressão, cara, eu preciso conseguir passar, e eu não consegui. Então, isso, querendo ou não, foi calejando, sabe? Então, eu entrei na faculdade com outros olhos. Então, hoje eu vou fazer uma prova, igual a Cacau falou, não é o fim do mundo. Tipo, não vou chegar desesperada, porque eu sei que se eu me desesperar vai ser pior. Então, eu tento sempre fazer uma prova calma, assim, pode ser a pior prova do mundo, mas se eu me desesperar, não vai me ajudar. Tipo, vai acabar piorando a situação. Então, o cursinho, ele formou muito da minha forma que eu estudo, sabe? Querendo ou não, eu entrei já sabendo como estudar. Tive que adaptar, porque medicina é outro mundo, né? Mas, assim, você entra com uma mentalidade bem diferente. Eu penso, assim, que se eu tivesse entrado com 17 anos, depois que eu saí do ensino médio, talvez eu não sei se eu conseguiria fazer tudo que eu faço hoje da forma que eu faço, sabe? Porque muito nova, eu não sou daqui, então acho que
Eu precisava desse tempo. E como que vocês acham, assim, que uma pessoa que é mais tímida e insegura consegue se destacar no ciclo clínico? Porque é complicado, né? A gente que tá aqui é mais desenrolado. Mas Aham. tem gente que tem dificuldade mesmo de se comunicar e tudo mais. Mas você sabe que eu acho que muito da nossa insegurança, ela tem duas origens, assim, eu sempre penso nisso. Ou é falta de uma base sobre aquele assunto, para falar sobre aquele assunto, ou uma autocobrança excessiva. Porque tem muita gente que ela pode até ser tímida, mas ela sabe muito, só que tem uma autocobrança, tem que estar perfeito e tudo mais. Então, eu acho que a partir do momento, mesmo uma pessoa tímida, se ela conseguir se colocar na posição de aluno, e eu falo isso porque muitas vezes eu percebo na sala de aula, nos ambulatórios, que os professores perguntam e pessoas que sabem não respondem. São pessoas que a gente sabe que, poxa, a pessoa, ela estuda muito, ela sabe, mas ela não responde porque ela se sente insegura. Mas ela esquece que ela é aluna, ela tá ali para aprender e tá tudo bem errar. E talvez o fato da gente ter entrado mais velha nos ajude nisso, porque eu não tenho problema nenhum em falhar, em errar, eu tô na posição de aluna. E esse é o momento da gente errar, esse é o momento da gente perguntar, esse é o momento da gente justamente aprender. A gente não tá aqui para saber tudo, senão a gente não precisaria estar na faculdade. Então, mesmo uma pessoa, ela tem ali, às vezes, uma timidez, ou porque, realmente, talvez ela não se preparou tanto, mas eu acredito que, principalmente, é por essa autocobrança de ter que saber tudo. Então, essa pessoa, ela consegue, sim, se destacar se ela se permitir ser aluna, sabe? Se permitir, não tenho dúvida, vou perguntar. Acho que a resposta é essa, o preceptor perguntou, vou responder. O máximo que vai acontecer é você errar e tá tudo bem. Porque você continua sendo um aluno que tá aprendendo, sabe? Uhum. É o Então, nosso eu acho papel que ali, sim. né? Eu penso exatamente igual. Eu acho que você não pode deixar a tua timidez ou a tua insegurança fechar portas, sabe? Porque a gente acaba tendo muitas oportunidades no curso. E às vezes a pessoa, pela insegurança mesmo, não responde, igual a Cacau falou, sabe? E não fala, porque, tenho medo de errar. Eu concordo muito com ela, assim, eu já fiz estágio na minha cidade, enfim. E a gente tá na posição que a gente pode errar. Vai ter alguém que vai nos corrigir. Quando a gente erra, a gente aprende duas vezes, né? Então, assim, você não pode deixar de falar, deixar de questionar. Se você tem uma dúvida, eu sempre falo, pergunte. Se você não sabe, chega pro preceptor, chega pro teu amigo e fala, me explica. Tipo, tem essa humildade também de pedir ajuda, sabe? Que você não pode simplesmente ser inseguro, ter vergonha e ficar, assim, parado, não fazer nada para melhorar aquilo, sabe? E eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, mas a gente não pode deixar as portas se fecharem. Porque, enfim, a medicina é muito grande, né? Então, se você souber se colocar na posição de aluno, você vai ver que, tipo, muitas portas se abrem. E outra coisa que eu acho que é bem importante é literalmente ser cara de pau, assim. Sim! Tem muita gente que, às vezes, porque eu já fiz estágios durante a faculdade antes mesmo, assim, de, vamos dizer, ter a disciplina. E é justamente porque eu fui lá para o preceptor, para um professor, para um médico, falei, olha, você me daria um estágio em tal área? Então, muitas vezes a pessoa ela tem essa timidez, talvez uma timidez para, por exemplo, vir num podcast. Mas isso não impede dela mandar uma mensagem no Instagram de um médico e pedir um estágio, por exemplo. E assim, o não a gente já tem. Então, eu acho que ser cara de pau é essencial para você se destacar em qualquer parte da vida, sabe? Você ir lá e pedir. O não já tem, no máximo vai acontecer isso. Ninguém, igual a Cacau falou, o máximo que vai acontecer é eles negar. E tudo bem, parte pro próximo, entendeu? Chama outro, pergunta. Mas, assim, não deixar de fazer aquilo, porque talvez depois você se arrependa. E você é aluno só no momento, né? Então, acho importante abraçar todas as oportunidades. Eu acho que é o medo de você receber um não, né? Eu Sim. falo isso porque eu tenho esse medo. Eu vejo tanta gente conseguindo estágio e falo, gente, Mas por trás do sim, provavelmente tem vários Vários não. não. com certeza. A gente só divulga o quê? O lado O bom. lado bom. Lá, Maravilhoso. conseguiu. Agora, ó, as humilhações ninguém... O caminho debaixo a gente do não conta, né? Eles fazem parte ali do processo, né? Mas Sim. acho que é esse medo de, tipo, eu não quero receber um não, ou ficar mal vista também pelo preceptor. Eu acho que isso nunca vai acontecer, sabe? Uhum. Porque acho que sempre você mostrar interesse nunca é um sinal negativo, né? Quer dizer Sim. que é uma pessoa interessada e tudo mais. O máximo, claro, vão ter preceptores que às vezes não têm tempo para receber, ou não querem mesmo, mas, poxa, isso nunca vai... Pelo contrário, eu acho que eles vão te ver como uma pessoa interessada, sabe?
É muito mais da nossa perspectiva Sim. mesmo do que da deles em Sim. si, né? Total. E eles sabem que você tá ali pra aprender, você tá como aluno, sabe? Então, eles... É igual a Cacau falou, tipo, às vezes eles não vai ter tempo, mas vai ter aqueles que vão ter e vão te explicar. E, assim, é muito legal porque você acaba também conhecendo outras áreas, por exemplo, estágio fora da FAG, sabe? Então, isso é muito importante. Sim, maravilhoso. Inclusive, gente, acho que vocês já até responderam que uma das minhas próximas perguntas era como lidar com aquele medo de errar na frente do preceptor. Eu acho que é justamente Isso, você saber se que você tá na permitir posição errar. de aluno, que tá tudo bem errar, vai Aham. acontecer. E você vai aprender, você vai tirar o melhor daquilo, sabe? Ver com outros olhos. Às vezes, acertar no chute, você não aprende tanto quanto quando você erra e aquilo te marca, sabe? Até nos Demais. mecanismos da memória, eu lembro que a gente teve uma aula da Liga de Fisiologia que ele falava muito disso, que geralmente a gente lembra daquilo. Ou que você amou, ou que você ficou muito traumatizado. São as coisas que mais formam memória. Então, a hora que você erra e que você fala, meu Deus do céu, o que que eu respondi? E aí você aprende o certo, você nunca mais vai esquecer. Eu estou tendo uns gatilhos aqui de algumas práticas, E responde gente. errado por Meu insegurança Deus. mesmo. Sim, eu tenho coisas que eu nunca vou esquecer na vida, porque às vezes o professor pergunta e você fica naquele medo de tipo, Sim. ai, eu acho que é isso. Em propedêutica, então, eles são muito interativos e eles perguntam e a gente precisa responder. Então, nessa Sim. parte, nossa. Agora a gente tá tendo muito mais contato com os professores que nós estamos subdivididos em grupinhos. Nossa, tá tipo assim, muito mais contato com os doutores ali. E eles fazem perguntas e eu fico tipo assim. E eles, principalmente o doutor Marcelo, ele gosta de fazer bastante pergunta pra gente e fica no silêncio. Enquanto a gente não responde, ele não continua. O doutor Marcelo me ensinou na prática, assim, na marra, como fazer percussão. Ele parou na porta do quartinho lá e falou assim, faz aí que eu quero escutar daqui. Gente, Cara, Mas aprendeu, aposto que aprendeu. na marra, aprendi. nunca mais esquece, gente. Mas Nunca mais esqueço. E, inclusive, eu acho que é uma dúvida, não minha, né? Que eu já tô nessa parte do ciclo clínico, mas da Bianca e de algumas pessoas também. O que vocês fazem nas práticas? Vocês conseguem fazer procedimentos? Vocês têm essa autonomia? Ou vocês só ficam ali dando oi, tchau pro paciente? Depende da prática. Tipo, paz, assim, no sexto período já é pra você atender, mas tem preceptor que você vai ficar só acompanhando e eu tive uma prática que a preceptora deixou a gente atender, então a gente se dividiu em duplas, a gente atendeu e depois ela passava os casos com a gente, né? Não deixava a gente sozinho. Mas tem práticas que não dá, assim, então depende muito do preceptor mesmo. E às vezes até do teu interesse de mostrar, tipo, eu posso fazer, eu posso tentar. É difícil, assim, eles não deixarem. Agora, na ginecologia que eu tô passando, a gente faz bastante exame físico, mede a altura uterina das gestantes, ausculta o BCF. Então, tem bastante coisa que a gente já tá fazendo. Algumas amigas que já passaram com alguns preceptores já fizeram teste preventivo. Também na pediatria, a gente teve uma das práticas que a gente que fez esse primeiro atendimento, né? Com a criança, depois chama o preceptor para revisar. Foi bem desafiador, né? Porque eu nunca tinha feito exame físico numa criança. Levei uma lavada da criança, né? Mas tudo bem. No final deu tudo certo. Ele ensinou como fazia certinho. Então, agora eu sinto assim que, principalmente do sexto para frente, você começa a ter práticas onde você faz mais do que só observar. Eu fiquei surpresa. No quarto período, eu acho, que a gente estava, e a gente tinha feito aquela prática de vacina, né? De vacinação. E aí, quando a gente foi no postinho lá na USF, deixaram a gente aplicar as vacinas. Só não nas crianças. Aí já era outra questão. Mas deixaram a gente aplicar. E eu me senti tão bem nesse dia, gente. Eu falei, nossa, eu fui pra uma prática e eu fui útil. Mas Esse acho que sentimento mesmo. justamente, eu ia perguntar pra vocês, como que é sentir que você pode atender um paciente, que você pode fazer os exames ali, exame físico numa criança, como que é esse sentimento? O que passa na cabeça ali, no coração, daquele medo? Pra mim, a primeira vez foi meio desesperador, porque tipo, você ficar com aquele pensamento, meu Deus, eu não posso errar. Mas você tem a tua dupla ali, qualquer coisa, a pessoa vai te ajudar, sabe? Então, assim, eu fiquei com muito medo, eu não vou mentir, assim, será que eu sei fazer uma ausculta? Será que eu sei fazer um exame físico bem feito? Parece que você esquece tudo, sabe? Eu falei, não, calma, vamos por partes. E aí deu certo, assim. E você nunca vai estar sozinho.
vai ter o teu colega ali para te ajudar, enfim, qualquer coisa o médico também te ajuda. Acho que é importante você saber isso, sabe? Que você nunca vai mandar um paciente para casa sem o médico ver também. Porque a gente não sabe muita coisa, né? Então, eles precisam também da avaliação deles. E eu acho que é importante não ter medo de pedir ajuda para o preceptor. Eu lembro de uma prática de cardio que ele pediu, faz a ausculta. Aí eu fui lá e eu pensei, nossa, eu tô ouvindo aqui uma bulha diferente. Mas eu fiquei pensando, será que... Porque a gente sempre tem essas dúvidas, né? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô querendo auscultar alguma coisa? Daí eu fui lá e falei, doutor, você podia confirmar se é isso mesmo? Porque eu não tenho certeza. Ele, não, pode deixar, tranquilamente. E é justamente o que a gente tava falando. Eles sabem que a gente tá ali para aprender. Então, nunca a gente vai atender 100% sozinho e dar conduta. Sempre eles vão revisar, sabe? Mas eu acho que o segredo é se jogar, sabe? Sempre quando... por exemplo, tem práticas que eles falam pra gente fazer anamnese. E aí, muitas vezes, eles falam assim, vocês se dividem entre vocês. Eu sempre, não, eu posso digitar, posso fazer, porque eu acho que é isso, né? A própria anamnese, por mais que a gente faça várias vezes na propedêutica, é fazendo que a gente aprende. E, pra mim, assim, desenvolveu muito. Até a monitoria de dermato, onde a gente atende o paciente e depois passa com a doutora. Nossa, foi ali, assim, onde começa a se tornar natural. Você começa a saber o que perguntar já sem precisar ficar decorando, sabe? Então, é isso. A prática vai tornando mais natural. E o medo, acho que nunca vai embora 100%, né? Total. Mas diminui um pouco. É importante você tomar a iniciativa também, porque às vezes você tá num grupo de 4 ou 5 pessoas, aí o doutor fala, quem quer fazer anamnese? Ninguém se pronuncia, sabe? E, você já não tem muitas oportunidades. E aí, quando você não abraça, sabe? Então, eu acho importante, não, deixa que eu faço. Ou combinar no próprio grupo, eu faço num paciente e você faz o outro, a gente vai se ajudando. Porque isso, querendo ou não, também vai ajudando a gente a consolidar nosso conhecimento, né? E aí vai perdendo medo, vai se tornando mais parte do nosso dia a dia. Gente, no meu grupinho, o 2 ou 1 já é de lei, pra ver quem vai atender. Sério? Caramba, engajadíssima. A gente tem a prática de nefrologia, né, com o Dr. Sim. Pérez. E aí a gente tem muita autonomia, a gente que atende o paciente junto com os internos, eles ficam só observando. E a gente que faz tudo. E aí a gente tira 2 ou 1 pra ver quem vai. Caramba. Mas gente. Mas eu acho que essa parte do ciclo clínico é a melhor de todas. Sim. A prática. Porque a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai conseguindo absorver melhor. Porque dentro da sala de aula é muito difícil a gente conseguir absorver alguma coisa. E eu acho que ter isso desde propedêutica, ainda mais quando dividiu em 2 semestres, facilitou muito a minha vida no clínico agora. Sério mesmo. A grade de vocês é diferente da nossa e eu vejo, assim, propedêutica é muito importante para o clínico, para todas as matérias, né? Para todas as especialidades. E ter ela em mais tempo, cara, com certeza vocês estão ganhando muito, sabe? Isso foi muito, muito importante. Vocês estão vendo mais coisas, né? A gente acabou vendo de uma forma mais rápida. Então, cara, vai consolidar muito o conhecimento de vocês, principalmente nessa parte, cara, a anamnese é tudo, né? Se você não faz uma anamnese bem feita, cara, você não consegue dar o resto do prognóstico, sabe? Então, é muito, muito importante. E sobre isso da anamnese, uma coisa que pra mim no clínico, assim, quebrou tabus, é que o diagnóstico é predominantemente clínico na maioria das doenças. E pra mim, vamos dizer, antes, né, eu não tenho ninguém na família que é médico, enfim. Pra mim era tudo exame. Exame, tem que fazer exame. O diagnóstico é exame. E, assim, desde, né, do quinto período, mas principalmente agora, a gente vê tanta coisa. A maioria não. Diagnóstico clínico. Você chega ali, principalmente pronto-socorro. Você não vai ficar esperando o resultado de exame, às vezes, para iniciar um tratamento. Então, a forma como você conduz sua anamnese, a forma como você lembra, né, de fazer aquela perguntinha, de pensar nas hipóteses para fazer as perguntas certas, faz muita diferença. Total. Sim, verdade. E já teve algum momento, assim, que vocês tiveram que sair da zona de conforto? Durante um atendimento, assim? Aconteceu alguma coisa? Olha, eu acho que, pra mim, o que mais me... e que eu acredito que seja algo muito comum entre os alunos, é quando o paciente fala uma coisa pra você e depois na frente do preceptor fala outra. Nossa, isso... Aí eu sou sempre muito honesta. Eu falo, olha, mas o senhor não falou na hora que a gente te chamou, porque senão muitas vezes parece que você fez errado. E isso dá um certo desconforto, Sim, sabe? sim. Você tem que ali
ter jogo de cintura para também não dizer que ele tá mentindo, mas também explicar pro preceptor que não foi uma falta, né? Mas que muitas vezes ele não falou. Acontece. Tenso. Muitas vezes. Ou deles não serem colaborativos, Sim. não responder. Porque muitos não querem ser atendidos por nós. Quer que o médico passe. Então, assim, você vai fazer pergunta, eles vão ignorar. Ah, mas a doutora tal. Cadê o ela? doutor? Cadê o Chama o doutor? Acontece muito. Muito. E aí você tem que ter aquele joguinho, não, Cintura. mas explicar de novo. Olha, a gente precisa fazer esse primeiro atendimento, depois o doutor vai ver você e tudo mais, porque muitos não são tão colaborativos, A gente né? só quer aprender. A gente só quer aprender, por favor. No meu caso, acho que o momento mais desesperador foi no estágio na minha cidade, que o médico falou assim, você vai atender sozinho, depois eu entro com o paciente. Porque eu falei, cara, eu não vou ter meu amigo, eu não vou ter minha dupla, meu Deus, eu não posso errar. Aí foi assim, agora eu tenho que sair da minha zona de conforto e lembrar de tudo. Porque eu e o paciente, sabe? Então, foi desesperador, mas foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito, muito, muito. Porque você se coloca pra fazer. Ou é você, sabe? Então foi muito legal, uma experiência incrível. Eu tive uma experiência com estágio parecida, que antes de eu ter matéria de hematologia, eu pedi um estágio em hematologia. Foi logo depois de passar em propedêutico. Cara de Nossa. pau. Cara de pau. E aí, eu lembro que eu cheguei no consultório do doutor, a secretária dele disse, aqui estão os prontuários, você chama e atualiza o prontuário. Eu nunca tinha escrito nada num prontuário na minha vida. Aí eu olhei pra ela e falei, como que eu faço? Dela, você nunca fez? Daí eu falei, não. Dela, pegou um que já tinha feito e falou, segue esse modelo e vai. Caramba. Foi literalmente assim. Aí, beleza, eu falei, vou fazer o que eu consigo. Chamei, pedi como é que estava o paciente, se tinha alguma coisa nova, atualizei os exames. Eu nunca tinha, por exemplo, passado exames para prontuário, essas coisas. Parece tão básico, mas assim, eu nunca tinha feito. Sim. Então, para mim, assim, foi muito difícil. Mas aí eu seguia lá o modelinho para tentar fazer certo. Daí, quando o doutor chegou, aí ele começou a revisar dele. Mas você viu que faltou isso aqui? Aí eu, sim, doutor. Dele, não, tô brincando. Eu sei que você nunca fez. Ele fazia umas, né? Mas é isso, sabe? Não sabia fazer, fiz o que pude e depois aprendi Pude a fazer pouco, tudo mas- de pouco. E tá Mas tudo depois eu certo. aprendi. Você aprendeu. E querendo ou não somar muito, né? Pra nossa, conseguir lidar melhor com as situações. Sim. Agora, gente, a gente tá encerrando o nosso episódio. Nossa, passou tão rápido. Muito Muito rápido. rápido, né? Sim. E aí eu queria que vocês completassem a frasezinha pro pessoal de casa, que é: quem pode se destacar no ciclo clínico é quem, com uma palavra só. Tem constância. Tem constância. Tem Consigo equilíbrio. pensar nisso. Equilíbrio, muito bom. E eu Perfeito. acho que a gente tá conseguindo fazer. Você com a Atlética, com os eventos, com a faculdade, o câmera, eventos, faculdade. Eu acho que é isso, né? Você acha o equilíbrio Sim. entre a faculdade, saúde mental, e muitas vezes você não pode fazer muito, né? Ai, como eu tava falando dos conteúdos, estudar tudo, talvez não dê certo. Mas se você conseguir fazer um pouquinho todo dia, Sim. você consegue manter em dia. É o que eu falo, básico bem feito. Porque às vezes a gente quer fazer coisas que não são básicas e a gente deixa aquilo que é fundamental de lado. Então, focar no que você vai fazer e dar prioridade para todas as suas versões, como eu falei. Não deixar você ser apenas o estudante de medicina, senão você vai pirar. Então, lembre que tem todo mundo à volta que depende daquilo, depende de você. E, se joga. Aproveita, a faculdade é só uma vez. Então, não deixe outras versões, uma versão de você sobressair sobre as demais. E aquilo que você falou, né, de muitas vezes a gente fica tão atordoado com prova, com precisa. E, poxa, tá bom, foi mal numa prova? Não, acabou. Você continua sendo filha de alguém, você continua tendo seus amigos, a sua vida. Por mais que a medicina seja importante, ela vai definir aquilo que você vai fazer, é um papel importante na sociedade, você está cuidando de outras vidas, você vai cuidar futuramente de outras vidas, mas assim, você não deixa de ser uma pessoa, sabe? A gente sempre tem que, eu acredito que, principalmente assim, semana de prova, é lembrar disso, não é o fim do mundo, não é porque você foi mal numa prova, isso não te define, isso não quer dizer que você vai ser um médico ruim. Você não é só aquela nota, né? Exato. Que você tirou ali naquela Isso é muito prova. importante.
E uma nota não define, né? Às vezes você sabe muito, mas a abordagem que foi cobrada na prova fez você não ir bem. Então, acho que você tá com a consciência que você sabe muito mais importante. E isso acontece bastante, porque a medicina ela é muito prática, né? Sim. Então, às vezes, na teoria, você não consegue medir o seu conhecimento Sim. numa prova. Sim, e é muito frustrante, né? complicado. Você estudar pra caramba e aí chega naquela prova e você não tira a nota que Demais. você achou que você tiraria. tirar. Equivalente, né, com o conteúdo. Sim. Nossa, a gente encerrou o episódio assim de maneira tão down, né? Aí eu vou abrir um espaço agora pra vocês se despedirem do pessoal. Pode começar. Pessoal, um prazer ter participado do podcast com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. E se precisarem de alguma coisa, me disponibilizo. Até eu sou meio viciada em cronogramas, né, resumos. E se alguém precisar, às vezes, de alguma dica, ajuda, fico à disposição. Eu agradeço o convite, meninas. Fiquei muito feliz. Espero que a gente, de fato, tenha ajudado, conseguido mostrar um pouco melhor como que funciona o ciclo clínico. Também qualquer coisa que precisarem, pode ser da Atlético, pode ser de conteúdo, podem me chamar que eu ajudo vocês. Ai, a gente que agradece a participação de vocês. Não é todo mundo que topa estar aqui no podcast, né? Às 8 da noite, numa segunda-feira ainda. Sim, foi maravilhoso ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada. E você aí de casa, fica ligado que esse aqui é só o terceiro episódio, mas vem muito pela frente ainda, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.